Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, pessoal, hoje o vídeo vai ser bem teórico. Bem teórico mesmo. Então, eu resolvi dividir com vocês, principalmente vocês que estão começando agora no cultivo, vocês que são principiantes, compartilhar com vocês 5 coisas que eu aprendi com as suculentas no meu cultivo delas. Não apenas das suculentas, como de outras plantas também. Eu aprendi 5 coisas durante esses anos, assim, vamos dizer, mais afinco, né? No cultivo. Não reparem em imagem, porque o tempo tá nublado aqui hoje. O sol não deu as caras, só de manhã, e agora é de tarde. Então, pessoal, eu aprendi 5 coisinhas bem interessantes com relação às suculentas. A primeira delas, a número 1, é que as plantas falam. Como assim, viu, Marina? Você endoidou de vez. Tá, que essa pandemia tá todo mundo ficando maluco. Até dizem que você pode conversar com as plantas. Mas pode conversar o que você quiser com elas, desabafar, falar tudo. Mas se elas responderem, pode chamar o médico, porque o trem tá feio. Enquanto você estiver conversando com as plantas, tá tudo bem. Mas a partir do momento que elas responderem, alô, vamos chamar aí, né? Ai, meu Deus, alguém especialista no assunto. Mas então, pessoal, é o seguinte, realmente, brincadeiras à parte, as plantas falam. Todo mundo que é um bom cultivador já sabe disso, que as plantas falam. Como assim? Alguém há de perguntar, né? Todo mundo que é novo no cultivo perde muitas plantas. Eu também já perdi e ainda perco, né? Até você entender o linguajar da sua planta, você perde muito. E costuma cada um falar numa língua para piorar, né? Mas brincadeiras à parte novamente, quando você vê uma planta, que você reparar, ela tá até bonita, às vezes você olha no vaso, ela tá linda. Aí você pensa, tá tudo bem, mas se você não tem sensibilidade para ler o que a planta está dizendo para você, quando você for olhar já é tarde demais. Então acontece muito conosco no nosso cultivo. Às vezes nós temos uma planta ali, ela tá maravilhosa e passamos para lá, passamos para cá. Com o passar do tempo a gente começa a perceber que ela não está mais tão maravilhosa assim. Tem alguma coisa nela que não tá legal, ela não tá tão viçosa. Ou ela começa a nascer raízes, né, em cima. Não, algumas espécies já dão raízes naturalmente, né? Então, elas falam conosco através das expressões, através, como diz assim, do modo dela de ser. Você viu que a planta tá... Bom, eu não sei vocês, mas eu consigo ler as minhas plantas. Elas falam comigo, muitas das vezes elas param de crescer. Daí você percebe que ela está dizendo alguma coisa com aquilo. Aí quando você abre a planta para olhar, você tira o substrato, tem lá uma cochonilha de raiz, né? Ela estava te falando, você não prestou atenção. Às vezes elas falam caindo folhas. Engraçado dessa parte, né? Aí quando você vai ver nematóides, fungos que fazem cair muitas folhas de uma vez só. Às vezes da noite pro dia... A planta tá linda, no outro dia você encontra, aconteceu aqui comigo. Tá vendo esse vago ali, ó? Tinha uma maúna ali. Linda, maravilhosa. Ainda bem que eu caí na onda das decapitações, senão eu tinha ficado sem ela, né, de novo. Quando eu fui ver, um dia ela tava linda. Eu passei aqui e parece que ela tava, além de todas as normalidades dela, as folhas estavam tão lindas quanto essa. E no dia seguinte, quando eu olhei, já tinha uma folha caída. Eu pensei, se não é bicho, algum cortador, né? Então, tem algo errado. E foi dito e feito. Quando eu encostei minha mão, ela desmanchou toda na minha mão. Isso já aconteceu com vocês? Ela estava te falando, você não parou para escutar, né? Então, resultado, fungos. E eu perdi, infelizmente, o caule da minha mão, né? Então, acontece muito. A planta fala com você, sim. Folhas amarelas, né?
Às vezes você vê uma folhinha amarela, opa, aí você não dá muita ligança para aquilo ali. Aí, ó, às vezes tem um fungozinho, mas não é esse caso, que é queimadura de sol. Mas às vezes tem um fungozinho ali no pé, ó. Quando você vai ver, ó, tarde demais. Aqui tá durinho, tudo bonitinho. Mas então, as plantas falam, foi o que eu aprendi com as plantas no meu cultivo. E não apenas suculentas, né? Samambaias, elas avisam que tem um predadorzinho nelas lá. Algum bicho se alimentando delas. As samambaias são mestres de avisar, né? Elas ficam feinhas. Então, um bom observador vai perceber quando a planta fala com você. E realmente ela não vai falar, às vezes, de uma forma que você chega e vê, como essa aqui que tá queimada, né? Mas às vezes ela fala até estando bonita. Se você parar bem e prestar atenção, ela está te avisando que tem alguma coisa. Aí você percebe que está crescendo. Tem muito tempo que aquela planta está naquele vaso, né? E ela não está crescendo, não está desenvolvendo, você já deu adubo. Às vezes ela murcha, você dá água. E aí você espera o dia seguinte, quando você vê, ela continua do mesmo jeito. Pode olhar que tem qualquer coisa ali atrapalhando. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi que as plantas falam, tá? Segunda coisa que eu aprendi no meu cultivo sobre as plantas é que as plantas são generosas. Generosidade é um dom que as plantas têm. Eu conheço muita gente que tem dó de dar muda de planta pros outros. Às vezes o vaso tá derramando ali, mas a pessoa pensa, tá tão bonito, se eu for tirar aqui vai ficar feio. E outra, não ganhei nada, nunca ganhei nada, a vida toda eu tenho que comprar se eu quero. Realmente, olhando por esse lado, eu concordo plenamente com você, porque tudo hoje em dia você tem que pagar. Então, se você tem que pagar pela planta e ela tá linda, então venda, tira seu lucro ali, venda uma mudinha para alguém perto de você. O difícil é ter que enviar pelo correio, essas burocracias todas, correio não aceita planta, mas venda pros amigos, né? Mas a planta sabe ser generosa. Você vai lá e poda, ela vem com duas. Olha que tamanho de generosidade. Por exemplo, isso que a gente faz como decapitação, né? Você descobre na prática, né? Um dia você olha a planta, tá linda, maravilhosa. Aí você fica com aquela dó de cortar. Você pensa, vou cortar não, tá tão linda. Olha que maravilha, eu não vou cortar. Aí você vai lá e esquece, vou cortar assim. Tira a cabecinha, bota lá, aí ela vem com duas e te dá de presente. E assim acontece com muitas espécies de planta, né? Você fica com dó, às vezes, de dar, chega alguém na sua casa, ai, que planta linda, mesmo que seja a única que você tem, pagou muito caro, aí não tiro sua razão. Mas, na maioria das vezes, uma boa poda favorece mais aquela planta. Você tira ali a cabeça. Alguns demoram muito, mas agora nem é época delas, né, serem tão generosas assim, que elas estão tadinhas, merecem um repouso também, né? Agora no outono e inverno. Então é isso. Você às vezes fica com dó de tirar uma mudinha, vou tirar não. Já aconteceu comigo, não minhas amigas, graças a Deus, minhas amigas são todas generosas e gente boas, mas já aconteceu comigo. Eu vi também uma amiga de um canal aí muito famoso, que eu não vou citar o nome porque não tem necessidade disso, né? Ela conta uma história, e se ela estiver me ouvindo, ela vai saber que eu tô falando dela. Sobre um sedum, que foi o sedum, acho que é o burrito, não sei, ou o dedo de... Não, burrito não, burganiano. Que ela queria muito, ou foi o burrito, não me lembro, acho que foi o burrito. Ela queria muito, e foi numa casa e a mulher tinha lá, né, maravilhosa, descendo, que vocês sabem que ele é lindo, né. E aí ela pediu a dona não quis dar a ela. Então, quando a dona retirou o vaso, não sei se foi bem assim, caiu no chão uns dedinhos, né, que são as folhinhas dela. E ela pegou esses dedinhos e pôs no bolso. E levou para casa e hoje ela tem generosos vasos. Então, né, Deus foi tão bom com ela que multiplicou, né. Então, acontece muito das pessoas terem dó das plantas, de doar. Eu acho isso uma coisa absurda. Mas, cada um. Eu falo porque as plantas são generosas. Se você vem nesse aqui, tá lindo, você fica com dó de cortar. Mas se você vem aqui, ó, por exemplo, cepa, pum, você vai ter, fora esse, você vai ter um tanto que vai nascer aqui pra baixo. Então, a generosidade é algo que as plantas têm para conosco e às vezes a gente não tem para com outras pessoas. Coisa, né? Acontece muito. Então, em segundo lugar, as plantas são generosas. Eu aprendi isso
com elas mesmo, no meu cultivo, com elas. Isso é uma coisa maravilhosa. Não tenha dó de dar plantas, porque elas te pagam em dobro, tá? Terceira coisa que eu tenho aprendido com as plantas é que elas escolhem onde querem ficar. Impressionante isso, né? Às vezes, isso acontece muito mais com orquídeas do que com suculentas, mas acontece com elas também, é óbvio, né? Porque as orquídeas, muitas das vezes, você planta ela num pau qualquer que você ganha, num vaso qualquer que você tem, ela não desenvolve mais. Ali ela vai mufina e morre. Então, você pode dar o adubo, pode dar o que você quiser para elas. Que se elas não gostarem dali daquele local, você coloca dentro de casa. Imagina, você coloca num lugar que não tem oxigênio, quer dizer, que não tem sol, claridade, né, suficiente para elas, né? Isso é algo ridículo, mas tem muita gente que faz por falta de conhecimento. Leva um vasinho bonitinho e coloca no banheiro. Se o banheiro não tem claridade, o vaso pode ser bonitinho hoje, mas daqui a no máximo uma semana ele começa a definhar, até que morre. Então, ela escolhe o local que ela quer, escolhe. Se você colocar ela na sala clara, ela estiver gostando dali, ela vai bem. Mas é claro que ela vai preferir 1000 vezes a natureza, né? O lugar como diz, um lugar ao sol, né? Quem inventou esse ditado sabia o que dizia. Então as plantas não foram feitas para ficar dentro de casa, ainda que a gente as coloque. Elas não nasceram para isso. Elas nasceram na natureza, livre, leve, solta, assim como os animais, para enfeitar lá. E lá elas se acondicionam. Tanto que você colocar a semente, ela não vai brotar em qualquer lugar. Ela vai brotar no local que é favorável para ela. Então por ali já começa, né? A escolha ali do lugar bonito que elas... lugar próprio para elas. Então, elas escolhem vaso. Às vezes a gente coloca num vaso plástico, ela morre, não desenvolve. Você coloca no de cimento, ela se dá bem. Às vezes vice-versa. Você coloca no de cimento e ela não vai, fica raquítica, magrela, feia. Aí o que você tem que fazer? Trocar para um vaso de plástico. Às vezes você rega muito ela ali, então etc. Tem muitas coisas que acontecem por causa de um local que elas escolhem. Sim, as plantas são seres vivos. E assim como elas falam, assim como elas são generosas, elas também escolhem onde querem ficar. Isso não depende de você. Às vezes você coloca ela num lugar, ela vai bem. Aí você coloca em outro, pum, ela morre. Morre. Simples assim. Não é? Então acontece demais. As plantas, elas escolhem o local. Se tá ali favorável, tem claridade, ali elas vão gostar. Mas se o lugar ali não tem sol, se for suculenta, vai cholar, igual tá acontecendo com as minhas. Alguém viu o sol por aí, o sol me abandonou. Então é isso, elas ficam feias, ficam cholando. E outra, tipo o girassol gira buscando o sol, as suculentas também giram buscando o sol e a claridade. Terceiro lugar, as plantas escolhem o lugar, o vaso, elas escolhem. E até o substrato, por que não? Né? Até o substrato elas escolhem. A quarta coisa que eu aprendi durante esses meus períodos aí de cultivo são pragas. Eu não sabia lidar com isso. Às vezes a planta morria. Era igual as pessoas que morrem. Hoje em dia todo mundo sabe de que morreu. Antigamente não, morreu na morte natural. Chegou o dia dele, pum, morreu. Hoje não. Se explica porque todo mundo morre. Ah, foi infarto, foi problema de rim, foi Covid, foi não sei o quê. Tirando o acidente que não precisa explicar, né? Mas até no acidente explicam, né? Pois é. Então, as plantas também não morrem à toa. Toda planta que morre, ela morre por algum motivo. Antigamente, você perdia uma árvore, uma planta, uma frutífera, que você falava, chegou o fim dela, morreu. Hoje se sabe por que ela morreu. Entendeu? Hoje você sabe. Ela morreu, aí se puxa ela do vaso, tinha cochonilha, matou. Vai definhando e pum, morre. Vai ver, cochonilha. Eu aprendi isso depois de muito tempo aqui no YouTube, com vocês, cultivando. Eu aprendi até a classificar as cochonilhas. Cochonilha de raiz, cochonilha de carapaça, né? Aquela cochonilha que parece um algodãozinho que sai voando por aí. Então tem N
Só de carapaça tem de 4 cores, se não me falta a memória, tem até muito mais. Tem. Bom, se você for estudar mesmo, você vai descobrir um punhado de cochonilha que você nem sabia que existia. Só cochonilha, agora fora pulgão e a última novidade do momento, nematóides. Mas desses todos que eu disse, ainda acho que o fungo é o pior. Eu acho que o fungo ainda é o pior. Na minha humilde opinião de cultivadora, o fungo, ele mata mais depressa, né? E até o tratamento dele é mais difícil, muito mais difícil, porque se você não tiver ali o fungicida certo, ou bater o fungicida com antecedência, descobrir ali que suas plantas estão sendo atacadas e combater, quando você for olhar, tarde demais, tá? Não comparando, mas já comparando, eu comparo o fungo como um câncer nas plantas. Porque costuma ser, quando for olhar, já não tem mais cura, mais volta. Então eu aprendi com o cultivo das plantas a descobrir as pragas. E que não são poucas. Às vezes tem aquelas pragas que você vê, as visíveis, que são os pulgões, as cochonilhas, né? E tem as pragas que a gente vê ainda, as invisíveis, no caso dos fungos. E ainda tem, não só as pragas, assim, dessas duas que eu enfatizei, como tem, né, os insetos. Os insetos que são gafanhotos, formigas, as lagartas, nossas temerosas lagartas, no caso das samambaias, né? As lagartas são um bicho que eu vou te falar, viu? Não dá muito assim pra levar a sério, não, mas as bichinhas comem. Pensa numa turminha pra comer. Então eu aprendi com o meu cultivo simples e humilde, que vocês estão vendo aqui, uma partezinha dele, que não é só essa, claro que não, que ó, eu pus roupa no varal hoje, não ia mostrar pra vocês a quantidade, né, de plantas, mas não tem como eu levantar o celular que tá cheio de roupa no varal. De plantas que eu cultivo e que eu tenho aprendido com elas, né? E todas essas plantas têm me ensinado muita coisa. A escola é o... Já viram aquele ditado que dizem que o olho do dono engorda o gado? É mais ou menos isso. Se você não olhar suas plantas, você cair de cama, fica doente, outra pessoa não vai, a menos que seja alguém assim também como você, mas outra pessoa não vai cuidar da sua planta como você, né? Tem muitas espécies que quando você vê, ela já morreu. Cochonilha fica atrás da folha, e isso é muito chato, isso é muito complicado. Então, por isso que criaram esse ditado aí, ó, com relação ao gado, né? Que o olho do dono é que engorda o gado. Pois é o olho da gente que mostra pra gente. A catação, a observação é que fala como que estão as nossas plantinhas, né? E então as pragas, elas ficam assim, esses vasos, por exemplo, meu que tá lá no alto. Eu tenho certeza pra vocês que quando eu conseguir subir, porque eu hoje não tô possibilitada, eu tô usando aqui uma bengala pra me auxiliar, porque eu machuquei o joelho. Machuquei não, o aparelho que eu peguei retorceu o meu joelho. Então eu tô sentindo muita dor e tô tomando remédio, essas coisas e tudo. Então não tô podendo subir. Quando eu descer aqueles vasos ali, vou ter muitas surpresas. Boas e ruins. Espero que tenha mais boas. Mas, infelizmente, eu tenho que contar com as ruins. Então é isso. Aprendi a observar as pragas. Antes eu achava que a planta morria porque faltou água apenas. Hoje eu já sei que sol mata, pragas mata, local mata. Então eu aprendi com as plantas tudo isso. Que eu aprendi a observar o porquê, né, que as plantas morrem e até evitar que isso aconteça, para que elas não morram mais ou não as perca, né. E o último lugar, eu aprendi a terapia das plantas. Em quinto lugar, quinto, né? Acho que eu não tô errada não, né? Mas eu aprendi a terapia das plantas. O que quer dizer isso, Marina? Realmente, gente, a planta, Deus, quando fez as plantas, ele tinha um porquê, como tudo que ele criou. E as plantas trazem muito prazer para a vida da gente. Você tem um prazer de observar o seu cultivo, você tem um prazer enorme. Você pode estar passando mal, igual eu tô aqui com dor no meu joelho. Mas quando eu ando aqui pro meio do meu jardim, até esqueço da minha dor.
Entenderam? Quando eu venho aqui, olha como, nossa, como tá lindo, olha como que desenvolveu, olha isso, olha aquilo. Então, é o que as pessoas chamam de um poder curativo, não é? Pois é. Eu não digo a tanto, não diria tanto, mas eu acho que é uma terapia ocupacional, como qualquer outra, mas bem prazerosa e muito mais prazerosa. Porque tem aquele que faz crochê, aquele que faz tricô, aquele que pinta, faz quadros, né? Faz artesanatos em geral. Mas, na minha opinião, nada se iguala a cuidar de planta. Então, meus queridos, eu vou encerrar por aqui. Vocês viram aí as 5 coisas que eu aprendi com o meu cultivo das plantas, né? Então, vamos aprender a observar mais as nossas plantinhas, né? Observar com carinho, com dedicação e vamos ver por que elas falam. Elas escolhem o lugar que elas querem ficar, elas escolhem até o vaso que ela quer ficar, ela escolhe, a planta que manda e não nós, né? E quando ela tá feinha, tristinha, ela tá avisando que ela vai morrer. E se você não correr ali, não cuidar dela, você perde mesmo. Você perde. E ela nos ensina também a ser generosos. Nada de ser mão de vaca, nheca de samambaia. Ah, não vou dar não, porque é caro, ninguém tá me dando nada. Não, você sendo generosa, você também vai receber. Entendeu? Porque a planta testa se você é bom. Aí vamos ver se ele é bom mesmo. Se ele não tiver dó, eu dou pra ele muito mais. Viu? E é verdade, esses dias mesmo, olha, não me gabando, mas eu vim aqui nesses vasos, decapitei tudo para fazer as lembrancinhas, decapitei um monte de plantas, e vocês estão vendo, olha, tudo decapitado. Daqui uns dias vai estar tão cheio que não vai caber, vocês estão vendo? Então assim, um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Desse vídeo, 5 coisas que eu tenho aprendido com as plantas no meu cultivo, tá? E se você gostar, né, compartilhe, passa pra frente aí, tá bom? Um beijo no seu coração, fique com Deus. E tchau, pessoal! Fique com Deus. Até o próximo vídeo.